Há alguns anos, estamos enfrentando um desafio na área da saúde em todo o mundo. Em alguns momentos caímos por segundos. Se perceberam uma travada minha, foi isso. Estamos aqui. Casos de gripe aviária H5. Uma das gripes aviárias mais preocupantes tem sido detectados na China, nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, em muitas regiões do mundo. Mas eles foram, digamos, controlados. E onde eles foram isolados, de certa forma, nesse tipo de problema, é na Oceania, principalmente na Austrália. O problema é que a questão continua crescendo, continua se espalhando, acredita-se que talvez por aves migratórias. Mas de alguma forma o H5 chegou oficialmente à Austrália. E diante disso, há uma série de alertas, não só para a Austrália, mas em nível global. Vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo. Obrigado a toda a comunidade que nos acompanha, abraço. Olha, no final das contas também ficou muito em evidência a questão da saúde e das epidemias que podem surgir de repente no mundo. Porque vivemos uma pandemia, evidentemente, com muitos desafios. E de repente, as pessoas meio que acham que isso não vai se repetir ou que não vai acontecer algo igual ou pior. Diante disso, o que pedem é simplesmente muita preparação e prevenção. A gripe aviária H5 foi detectada em uma ave marinha em uma região chamada Esperança. As aves migratórias encontraram uma praia remota no oeste da Austrália e introduziram pela primeira vez no país uma variante que, segundo afirmam, é a H5, uma variante que é mortal para as aves. A Austrália é o único lugar do mundo onde não tinham ou nunca haviam detectado isso. Fazia pelo menos muitos anos que não se detectava, que não se tinha confirmação de um H5N1. De acordo com o que relatam, essa gripe aviária foi detectada em uma ave encalhada na praia e já haviam relatado aves aparentemente sem vida, mas ainda não tinham feito uma investigação, digamos, profunda. A própria ministra federal da Agricultura, Julie Hollings, havia declarado que testes adicionais teriam confirmado que a ave tinha a cepa H5. Olhem, lá já é sábado. Eles estão reportando isso no sábado, sério. O dia de ontem para eles, que é sexta-feira, que para nós ainda é sexta-feira, eles já tinham enviado os resultados para o laboratório. Eles receberam no sábado, mas para nós ainda é sexta-feira. E no final, então, se encerra o ciclo onde dizem: sabem, eu não queria comentar nada porque não estava confirmado, porque o laboratório não tinha informado. Na verdade, talvez vocês encontrem em alguns meios de comunicação algo que vai parecer que ainda é suspeita, mas na verdade já não é mais suspeita. Isso foi então para eles na sexta-feira, né? Já não é mais uma suspeita. A gripe aviária está confirmada, deu positivo. Dizem que vão fazer mais testes. Estão pedindo para as pessoas não mexerem com nenhum tipo de ave silvestre, que não deixem nenhum animal, por exemplo, se você tem um animal de estimação, qualquer coisa que não se aproxime desse tipo de aves que podem trazer esse patógeno. No final, bom, aqui seguimos dando cobertura em tudo que tem a ver com esse tipo de situação. Desafios, porque no final das contas a gente vê isso na Austrália e depois vê em outras regiões e assim vamos acompanhando como essas coisas acontecem. Agora, outro assunto que também me chama a atenção é que hoje foi um dia muito agitado em relação ao tema sísmico, mas muito agitado mesmo. É uma região muito pouco habitada e por isso também não se fala muito sobre o assunto, mas realmente está causando problemas. Sobretudo pensando que há regiões do mundo que têm probabilidade de terremotos maiores, terremotos de magnitude 5, 6 ou 7 nesta ocasião, um que foi quase 7 na verdade. No começo falavam de magnitude 7, mas, bom, no final das contas não foi assim, foi um 6,6. Não foi só um, já são vários os terremotos que têm sido detectados nessa região. E bom, vamos aos detalhes, né, do que tem acontecido no mundo no tema sísmico. E é bom lembrar que viemos de terremotos na China, Filipinas, Japão. O Pacífico tem estado muito sísmico, digamos que o famoso cinturão de fogo tem estado muito ativo. Gostaria que víssemos esta imagem, né, de como está acontecendo, de como aconteceu hoje uma série de terremotos, porque já foram vários. Vamos ver se aparece aí na tela. Mas de início, um terremoto de 6,6, a princípio se falava de uma probabilidade de tsunami. Isso já foi cancelado, não há tsunami.
de acordo com o que relatam. E bom, então vamos aos detalhes. Olhem, deixe-me colocar a imagem, vamos ver se está aí. Não aparece, né? Aí está, é nessa região do Pacífico onde foi registrado um terremoto de 6,6. Vamos aos detalhes. Primeiro este seria um 6,6, esse sismo que está aqui. Depois veio uma réplica de outro 6,0, que é este aqui, imaginem só. Vocês, 2 terremotos de magnitude 6 quase ao mesmo tempo, isso na região de Kamchatka, em frente à costa russa do Pacífico. Se a gente se afastar, bom, para começar, olha só a quantidade de terremotos. Só marcando quantos terremotos já aconteceram aí, já são 51 terremotos nessa região. Os primeiros 5, 6,6, 6,5, 6,0, 5,8, 5,2, 4,9, né? Esses são os primeiros, ou digamos, os mais fortes. Os 5 mais fortes que aconteceram hoje. Bem perto de uma das áreas mais vulcânicas da Rússia, que é essa região, onde, aliás, também tem ocorrido fortes atividades na área. Aqui, bem pertinho, está o Alasca. Toda essa conexão de ilhas liga a Rússia aos Estados Unidos através do Alasca, não é? Sempre há sismos, mas ultimamente os mais fortes ocorrem nessa região. É aí que tem batido forte e agora, bom, foi registrado um terremoto que foi sentido com intensidade e com certeza já estão surgindo imagens. Mas, por exemplo, mais para a região do Japão, estão ocorrendo alguns terremotos hoje. Inclusive nessa série de ilhas que estão quase conectadas com Taiwan. Aqui está outro pequeno terremoto e mais réplicas nas Filipinas. Nessa região, onde ocorreu recentemente o grande terremoto de 7,8 lá nas Filipinas, um mega terremoto tremendo, todos os dias continuam aparecendo mais e mais imagens da área. Bom, continuam acontecendo réplicas hoje, um de 4,9 e, com certeza, se continuarmos esperando, daqui a pouco vem outra réplica. E como tem atingido fortemente essa região da Rússia, bom, não surpreende o fato de haver terremotos. O que surpreende é a quantidade e a intensidade, não um 0,6. Bom, isso não se vê todo dia e o Pacífico volta novamente a ser notícia nesse sentido. Atividade muito intensa. Fiquem atentos ao que está acontecendo. Aliás, hoje vamos para outros assuntos importantes. Um grande abraço para toda a comunidade que está nos assistindo ao vivo, que nos assiste depois. Muito obrigado por nos acompanhar. Vamos para outros assuntos também importantes. Saudações, como você está? Parte MT, Ítalo, Eliseu e toda a comunidade que está chegando. Muito obrigado por estarem aqui conosco e a toda a comunidade que nos enviou informações sobre o que aconteceu na Costa Rica. Acabamos de publicar um relatório sobre essa situação, porque sim, obviamente está bem complicado, né? A explosão que aconteceu perto de onde estava a presidenta desse país, né? Isso também, bom, faz parte do que tem acontecido hoje, né? Vamos então para outros detalhes. Vamos para outros pontos também importantes. Vamos por lá. Agora, os outros assuntos também importantes. Vamos falar sobre a publicação do Digital Circus? 8,2 milhões de visualizações, nome excelente, então os outros. Muito aguardado por muita gente. Obrigado, né? Acho que a publicação já foi feita às 4 da tarde, 4, 5, ou seja, em 2h30, certo? Obrigado. 2, obrigado. E obrigado, sim, 2, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. 50, obrigado, obrigado. 8,2 milhões, obrigado. ¿Serán 2 horas y media? Obrigado, obrigado. Obrigado. Minutos por ahí. 8. Obrigado. O que aparece aí sempre é muito menos. Ou seja, as visualizações estão sempre atrasadas. Ou seja, você percebe o que vocês veem, principalmente quando está indiferido. Ou seja, quando algo está gravado. Então, o que aparece aí é tipo, né, uma questão de segurança do YouTube, para que ninguém trapaceie, né? Antigamente, muitos anos atrás, se alguém ficava assistindo várias vezes, os números continuavam aumentando. Agora não é mais assim.
O atraso ocorre porque ele está contando as visualizações em tempo real. Entonces, Então, imagina, são 8 tipo, né? 8,2, mas na verdade devem ser 10, 12, 13, sei lá. Muitos milhões de visualizações a mais, né? Impressionante esse assunto. E digo, o mais interessante é que são projetos independentes, né? Projetos independentes de animação que, tipo, conseguem fazer sucesso, né? E que conseguem avançar muito bem por aí. Bom, ótimo então. Saudações, como você tem estado? Cebola, Eliseu, Ítalo, para toda a comunidade, MT, Pátria, para toda a comunidade que está nos assistindo, muito obrigado. Como vocês têm passado? Reparem na próxima imagem que tem circulado, né? Vamos ver se conseguimos colocar aqui na tela. Vamos ver esta imagem. Tem aparecido imagens de, bom, no final das contas, os drones que a Rússia tem lançado, a Ucrânia neste caso, em direção à Rússia. Eles têm colocado de uma maneira desafiadora. Entre ataques a Moscou, ataques a áreas, principalmente refinarias, bases, etc., eles têm atingido forte. Agora, são drones de longa distância, são drones que percorrem centenas de quilômetros e, ao se aproximarem, nos últimos 10, 20 do trajeto fazem isso de forma autônoma. Isso também surpreende, pois esses ataques ficam registrados. Algumas vezes vão 2, 3, 4 drones juntos, ou seja, são enxames de drones, e algum deles vai gravando os ataques, né? E esses ataques são transmitidos, vão sendo enviados. Toda essa informação que, no final das contas, vai servir para guerras no futuro. Infelizmente, as guerras não acabam, né? Continuam acontecendo e você continua vendo como o conflito vai se automatizando, né? Vão sendo feitos avanços tecnológicos, sim, muito surpreendentes, do jeito que você quiser, mas, no final das contas, são avanços para guerras que agora parecem muito distantes, talvez, mas que são guerras que, daqui a pouco, se espalham para outros lugares, né? No final das contas, também é uma guerra para tentar ter a tecnologia mais avançada, né? Algumas coisas são compartilhadas, algumas coisas a gente vê, como essas rodovias, onde passam trens, que aqui já comentamos como essa linha de trens que vai da Rússia, levando suprimentos para a Crimeia, foi atacada, pensando em recuperar algum dia a zona ocupada da Crimeia, né? Não será simples, mas se houver avanço nesse tema, será dessa forma. Com ataques aos suprimentos, né? Basicamente cercando o lugar. Tem surgido vídeos internos dentro da Crimeia que estão gravando os ataques e estão comemorando dentro da Crimeia, né? Quero dizer, ou seja, que há um setor, pelo menos da população ali, que já gostaria, assim, de, digamos, passar para o lado da Ucrânia. Não estou dizendo que todos, aí realmente, eu não sei, porque também muita gente que era da Crimeia e que era, digamos, a favor da Ucrânia, acabou saindo de lá, obviamente faz anos, né? Eles saíram porque não queriam o controle da Rússia. Muita gente quer voltar para a Crimeia porque tem casas e negócios lá, mas desde 2014 não pode, né? Uma situação também muito difícil. Outro assunto, outra coisa, bem, das imagens que me chamam a atenção é o que está acontecendo. Isso lá na República Dominicana, segundo o que foi reportado, houve um incêndio, isso é um hotel. O Hotel Viva Dominicos de Baiaífe, na República Dominicana. Manda um abraço para toda a comunidade que nos assiste por lá, então fiquem atentos, vejam só. Há imagens de longe que estão circulando nas redes, onde se observa como o incêndio se espalhou muito rápido. Principalmente aquelas belas estruturas de palha comuns em áreas turísticas, especialmente no Caribe. Pois é, só que elas pegam fogo muito rápido. Então, eu não sei se... Imagino que deve existir algum tipo de processo para evitar que peguem fogo tão rapidamente. É que vejam só isso, quer dizer, obviamente é isso. É como capim com pasto seco, sabe, né? Mas pega fogo rapidíssimo. E sim, é verdade. A umidade desse tipo de lugar costuma ser ou ajuda a evitar que ocorram incêndios com tanta frequência. Mas vocês viram o que aconteceu com a Flórida, quer dizer, a Flórida. Esta temporada é uma das mais ativas em incêndios que me lembro desde que reportamos informações internacionais. Eu não me lembro de uma Flórida com tantos incêndios como agora. Não, né? Quer dizer, mas por que eles se espalharam tanto? Porque geram tantos problemas, em hectares e hectares, porque também tiveram muito pouca chuva em comparação com outros anos, né? Ou seja, estão muito abaixo do normal.
Digamos, né, agora já vão começar a ter mais chuvas, já vai começar a acalmar. Por sinal, agora há pouco veio uma tremenda tempestade aqui em Monterrey. Mas tremenda mesmo, tipo, estava tudo ensolarado, céu limpo. Tinha previsão de tempestade, sim, tinha previsão de tempestade. Mas você pensa, ué, cadê a tempestade, né, tempestade? Quer dizer, sim, tinha previsão de que mais ou menos às 3 da tarde ia ter a tempestade. Tava tudo previsto assim, o wind marcava desse jeito, etc. Mas você olhava o satélite e via tudo limpo, olhava lá fora e via tudo limpo. E eu disse, agora sim eles erraram feio na previsão, né? De repente assim, vendo praticamente ao vivo. Porque a gente tinha que sair. Na verdade saímos porque realmente começou a nublar, mas assim, em minutos, de verdade, foi muito rápido. E depois ficou tudo tão escuro, as nuvens. Às 3 da tarde já estava escuro. Escuro a ponto de que os faróis dos carros estavam acesos. Aqui na frente há uma luz automática que acende sozinha. Todos os postes de luz também acenderam. Ficou super escuro, veio um vento tremendo. Na verdade, uma senhora acabou falecendo. Caiu um desses anúncios da Benavides, da farmácia, né? Caiu um anúncio e, infelizmente, havia uma pessoa ali. Não, no final das contas era pleno 3 da tarde, ou seja... E granizo em algumas áreas, inundações em outras. Caiu cerca de 27 milímetros de chuva, aparentemente. Vamos aguardar confirmação dos meteorologistas locais mais tarde. Mas 27 milímetros de água, supostamente, pelo menos é o que mostra o aplicativo de precipitação. É muita coisa em uma hora, isso mais as outras horas que continuou chovendo, realmente foi bem forte, foi bem pesado. O assunto, ainda não consegui verificar direito quais são os danos. Fiquei sabendo que uma senhora faleceu. Por causa desses anúncios, tem um monte de outdoors por todo lado. E basta que um esteja mal colocado, e com vento e tudo mais, já causa esse problema, né? Mas enfim, foi forte, né, também o que aconteceu aqui em Monterrey. E, pois é, assim que estão as coisas, né? Assim está o assunto, né? Agora já está tudo bem tranquilo. Não, é que era uma nuvem enorme, né? Vamos ver se conseguimos ver o momento em que aconteceu, pois achei bem impressionante. Interessante, porque vocês sabem que aqui a gente acompanha todos esses assuntos, né? Mas olhem, essa é a nuvem. Imaginem o tamanho, né? É enorme. Ela cobre Coahuila, parte do Texas, Nuevo León. Aqui onde estamos, vou voltar 6 horas, olhem como estava, é isso que estou dizendo. Ou seja, estávamos com céu limpo, sol forte, né? E nem sequer estava nublado, nada. Não, reparem como a nuvem foi crescendo e em pouquíssimo tempo. Bom, vamos ver se agora vai carregar, né? Agora vamos carregar a animação em pouquíssimo tempo. Aí está. Olha, mas estava assim, vejam, foi avançando assim, ficou super escuro. Monterrey ficou no meio dessa nuvem. E, bom, vocês já sabem, é assim que está. Cara, isso aconteceu há pouco tempo e está bem interessante para quem gosta. Qual é o aplicativo? Se chama Wind, eu conheci esse aplicativo muito antes de ter esse canal. Já uso há anos, porque... E não é publicidade. Não, é que eu já uso há anos, porque quando moramos vários anos na praia... Bem, você vai aprendendo coisas. E o pessoal de lá da praia nos dizia, esse é o aplicativo que os capitães dos barcos usam, esse é o que eles usam. E me deram outros também, mas esse é o que mais usam. E nem usavam para a questão do clima, tipo, especificamente o clima, então o calor. E isso não, eles usavam por causa dos ventos, dava a informação exata dos ventos. Como ia estar então para os veleiros e para todas essas coisas, eles usavam esse aplicativo. Obviamente anotei e comecei a usar. Tem um nível de detalhe que você quiser, né, pode ver assim, só por cima, só para ver como está o clima. Mas também pode ver em assuntos mais técnicos, né, nível de ondas, nível de vento, até muitos detalhes já mais para meteorologistas. Não, que estão focados em todo esse assunto, né, o que a gente faz aqui é tentar atualizar, o mais desafiador, digamos, né, o mais importante, e tentar ir atualizando o que, bom, diz a NOAA, o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, do México e de outros países, né? Então, vamos meio que selecionando as informações, né? Vamos tentando ter o mais interessante, o melhor, mas é impressionante. Na verdade, é muito interessante ver esse avanço. Não, assim, em minutos, na verdade, foi muito rápido isso, ficou tudo escuro. E a tempestade, né? E
Bom, sim, tipo desligar aparelhos elétricos e tudo, porque realmente, sim, sim. Havia muita probabilidade de cair um raio perto, ou dois. Moramos muito perto, em áreas montanhosas, e aqui caem raios fortes. Bom, então foi assim que aconteceu, né? Faz um tempinho, bom, então é assim que está. Vamos aos comentários, né? Rapidinho, como você tem estado, não vai ter. Deixa eu ampliar aqui o chat, porque não, é que eu coloco ele aqui atrás, porque depois, pronto, aí está. Muito boa tarde, como você está, papai do Nova, que muito boa, um grande abraço, muito obrigado por nos acompanhar, Patri. Esperamos que as pessoas não sofram com tanta chuva assim, definitivamente, Quer dizer, a chuva é sempre bem-vinda, obviamente, mas principalmente quando é muito repentina, acaba te causando problemas. Não diz vamos ver onde está, diz sim. Empresas passaram a considerar projetos independentes, pois trazem mais resultados com menor custo. Um dado curioso é que a criadora em Goose World se inspirou no tema, na trama de um livro. Eu não tenho boca para, mas devo gritar, ok, sim. É muito conhecido, e o autor do livro ficou irritado, chegou a desejar má sorte a ela, mas ela está indo muito bem. Eu recomendo para assistir em um final de semana. São só 9 episódios, e a sinopse é sobre uma IA que prende alguns humanos em uma realidade virtual, e eles tentam escapar. Eu já vi todas, não preciso dessa, eu já vi todas, não vai... E olha, sinceramente, eu não teria assistido. O tipo de animação não me chamava muito a atenção, não que seja ruim, simplesmente não me atraía assim o estilo. Não, quando foi meus filhos que me disseram, pai, dá uma olhada na história, você vai ver. E aí fui me envolvendo. Principalmente, bom, foi o filho mais velho quem mais insistiu nesse assunto. E não, a história está ótima, né? Muito boa, muito interessante. E na verdade estamos agora esperando, assim que terminar a live da noite, vamos assistir a última, né? Essa que postaram às 4 da tarde, né? E eles têm outro projeto também muito interessante, com um... Não lembro se é esse o nome, na verdade, é aquele que aparecem uns monstros meio tipo Franks, uma coisa meio maluca assim. Maluca, essa animação eu gostei mais, né? Essa animação. Mas sim, tem muitos projetos independentes. Bom, essa é a obsessão, né? A dos Backrooms, essa a gente foi ver no cinema, claro, para apoiar o cinema independente também, e o cinema indie, e também o cinema feito por pessoas que estão criando conteúdo aqui no YouTube, né? E que diz, olha, agora já posso viver um pouco do que eu faço, deixa eu tentar fazer isso em um nível mais profissional, né? Que seja nível de cinema, podendo ser exibido assim. Não sei se já viram a dos Bad Backrooms, mas a verdade é que o filme está muito decente, dá para ir assistir no cinema. É divertido se você gosta desse estilo, tipo, eu senti como se fosse um bom episódio de Além da Imaginação. Sim, eu senti algo assim, eu gostei, tipo, é legal ir ver algo diferente. Que não sejam os mesmos atores de sempre, que simplesmente é desse jeito, eu acho muito refrescante, né? Também há outros episódios no YouTube que ainda não vi, vou assistir agora, mas fui assim mesmo. O filme em si, eu já sabia mais ou menos do projeto, mas não tinha assistido. E agora, com isso, eu consegui aproveitar. Agora, eu não vi Obsession, quero assistir. Essa aí, não sei se ainda está no cinema. Na verdade, não consegui pegar. E tenho muitas pendentes. Porque tem a do Steven Spielberg, que também quero assistir, obviamente, e quero ver essa outra, poxa. Esqueci qual era a outra que eu queria ver, mas enfim, tem algumas aí que quero ver no cinema. Vamos ver se na próxima semana ou algo assim. Mas sim, eu gosto muito de viver em um mundo que finalmente está começando a olhar um pouco. O independente, não só para dizer, olha, ali estão os independentes, mas sim para dizer, olha, isso é independente. Pode ser popular e as pessoas podem gostar de coisas diferentes também. Não só para deixar isso relegado lá longe, né? Para festinha, não, podem ser coisas interessantes. Dizem que em Querétaro, se choveu bem, na empresa até entrou água na área de produção, foi pesado. Não tão intenso assim, não é, Arthur? Como você tem estado? Olá, tudo bem? E aí, Lili, como você tem estado? Você pegou chuva aí, né? Falam que a série indie do Lelu Babosa é muito boa. Deixa eu anotar aqui. Essa eu realmente não tinha ouvido falar. Essa eu não conhecia mesmo. Mas já já a gente procura aqui para ver qual é. Só um instante. Muito bom. Deixa eu ver. Essa eu realmente não conheço. Deixa eu ver.
poxa, me soa familiar, mas não, tipo, depois eu confiro pra ver qual é disso. Daqui a pouco voltamos e seguimos atualizando até a transmissão da noite. Em instantes, outros assuntos. Rosa Mabaco, como você tem estado? Muita chuva, por sorte. Nenhum problema com a luz. Mas eu soube que em várias áreas desde ontem tem tido alguns problemas. Sim, de quedas de energia, obviamente. Houve alguns acidentes, como aquele que comentei do outdoor, quedas de energia, Ou seja, já bem tarde, quando vi que vinha a tormenta, vi aquela nuvem pesada e pensei, caramba, não cancelaram? Tínhamos aula, tipo, agora de passeio, de exercício e tudo mais, temos aula de tênis à tarde. E pra mim, é o meu dia um momento de me desligar de tudo e é muito legal. Então, beleza, lá vou eu, né? E não, nem 1 quilômetro, começou a chover forte. Já recebemos a mensagem do professor, está caindo granizo, então, bom, está tudo cancelado e não, voltar, é isso. Na volta pegou forte pra gente, foi intenso e acabamos nos molhando, porque ao descer do carro, abrir o portão e fazer tudo e tudo mais, já era. Uma bela molhada ali, muito boa, mas se você estiver na rua e não tiver guarda-chuva nem nada, aí sim, meu amigo, você se molha mesmo. E a verdade é que teria sido muito normal, porque você olhava para o céu e dizia, a não ser que você esteja informado sobre o tempo, né, sobre meteorologia, mas se não, dizia lá. Na verdade, 100%, ou seja, em um momento dizia 100% de chance. Mas foi caindo a possibilidade, e eu pensei, bom, talvez, né, eu tenha sorte, né, mas não. Não, na verdade, dava pra ver, ou seja, a nuvem parecia estar bem longe, olha só. Tipo, eu te falo antes, imagina, aí você está vendo, se eu pausar, olha, eu via isso. Sim. E aparentemente a nuvem parecia que estava indo pra cima, pro norte, não pro sul. E olha, de verdade, do nada mesmo, ela começou a crescer e se espalhar em direção a Monterrey. Não, aí já era, ficou por isso mesmo. Cara, muita atividade elétrica, muitos raios e relâmpagos. Mas agora está bem tranquilo, tipo, apesar de que agora temos a nuvem. Não, em cima, deixa eu ver, esse se atualiza, é um satélite do 9, NOMSCAT, Nomscat. que utiliza o mesmo da NOAA e está atualizado nos últimos 15 minutos. Tipo, tá de boa, beleza? O aplicativo, de verdade, se vocês realmente saem bastante e tudo mais, confiram, é muito útil. É que você pode ver literalmente o satélite em cima de você. Com 15 minutos de atraso, tá perfeito. Você já sabe para onde a nuvem está indo e pode ver, olha, pode ver. Por exemplo, dá para ver como a nuvem vai estar com 24 ou 6 horas de antecedência. Você observa o movimento e percebe que a nuvem está vindo. O corte ocorre 15 minutos antes de ela chegar devido a esse atraso. Mas você diz, se já está vindo, então já sabe, né? Também já aconteceu o contrário conosco. De repente, o sol fica forte e pensamos em cancelar, mas vemos a nuvem. Dizemos que ela já está saindo e atrás não tem mais nada. E sim, você sai e o sol aparece em 15 minutos e a chuva acaba. Mas isso é com a confiança de que você realmente vê o satélite e as nuvens de verdade. Essa parte do aplicativo, né? Ou seja, quando, por exemplo, olha, quando colocamos isso é o satélite. Quando colocamos isso, eu digo para vocês, isso é previsão, certo? Ou seja, ou colocamos isso que é a acumulação de chuva, né? Isso é previsão, é o que eles preveem, ou seja, o sistema, digamos, satélites e IAs que eles têm, então dizem, isso é o que indica que vai haver acumulação de água, né? Vamos acompanhando dia a dia, isso é para o futuro e pode mudar. O outro você não vê literalmente, é o que está aí, muito legal, né? Eu acho uma ferramenta muito boa, bom, então vamos para outros assuntos. Dizem que metade da cidade ficou sem luz lá em Querétaro, dizem ninguém sabe o que aconteceu. Nossa, ou seja, foi intenso, Lili diz. O Cinépolis está até apoiando o cinema independente, aproximadamente depois da pandemia, ela diz. O bom é que é bom dar visibilidade, já que pessoas com orçamento podem chamá-los para projetos maiores. Sim, está correto agora em tudo, sim. Muito obrigado, diz, te agradeço por ter o passatempo. Sim, cara, estou muito animado. Já estava sendo convidado para torneios e tudo, mas agora tenho um objetivo. E quando eu conseguir, espero que no próximo mês já vou começar a entrar em torneios. É muito emocionante, é muito divertido.
Quer dizer, na verdade, se eu soubesse que existiam esses tipos de... Porque sempre você pensa que são cursos ou que são para os garotos, né? E ele disse, não, na verdade é bem variado, tem de tudo lá. Eu acho que o mais novo deve ter uns 20 e poucos anos. E o mais velho já deve estar com uns 60 por aí, né? Quer dizer, tem de tudo mesmo. E bom, na verdade, no centro de tênis tem gente de 80 anos jogando tênis, tipo 80 e poucos anos, e jogam forte, né? Já são anos de treino, né? Então é muito legal e é um exercício muito funcional, porque o tempo todo você está fazendo coisas diferentes. E claro, eu acrescento outras coisas também, né? Não, nada, é só isso mesmo. Quer dizer, eu realmente acrescento mais coisas, tipo correr, levantar peso, caminhar, trilha. Ou seja, eu estou mesmo acrescentando, a gente foi acrescentando mais e queremos adicionar bicicleta também. Não sei se no próximo ano, eu acho, mas esse exercício é muito funcional. Porque esse aqui você faz de tudo, tipo alonga, corre, trota. Coordenação, competição, socialização. Muita socialização, tipo socialização. Você socializa muito com todo mundo ali, porque é muito de socializar também, né? E de repente tem esportes que não te dão oportunidade de conversar, ou tem muito contato físico, tipo esse bate-bate, digamos assim, né? No fim das contas não é ruim, só que simplesmente você não socializa tanto, né? Aqui em Loca é muito sobre amizade, né? Quer dizer, coisas assim, é legal isso, sim, me exercitar é muito importante, assim, sim, exige muita coordenação isso aqui. Visão, o todo, são muitas coisas juntas e você percebe que vai ganhando mais condicionamento. Por quê? Porque é um tiro, quer dizer, é correr rápido e depois você para, corre rápido e para, corre rápido. Então, não, no começo sim, eu ficava acabado ainda, mas digo, no começo, em agosto do ano passado, eu ficava completamente destruído. Está muito, muito bom, ele diz, ótimo, pessoal, então vamos nessa, daqui a pouco a gente volta. Estamos preparando um relatório para vocês antes do relatório da noite. Nos vemos em breve por aqui, obrigado por acompanhar, até logo.